Você sabe quais são as diferenças entre rio, lago e lagoa? E com relação aos mares e oceanos, você os trata como sendo sinônimos? Eu aposto que sim. Mas neste vídeo aqui você vai ver que não, que eles têm sim as suas diferenças. Então bora lá conhecer quais são elas. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Paulo, sou professor de Geografia e sejam todos muito bem-vindos aqui à Geo Ilustrada. Bom, esse tema aqui parece ser bobinho, mas não, viu? Muita gente não sabe quais são as diferenças entre esses termos que eu apresentei. Você é uma delas? Aposto que sim, né? Então vamos lá conhecer certinho agora. Então a gente vai começar falando primeiramente do rio, do lago e da lagoa e depois a gente passa para os mares e oceanos, beleza? Então bora lá, o que vem a ser um rio? Bom, um rio é um curso de água doce natural que está constantemente em movimento, correndo da parte mais alta do relevo para a mais baixa, podendo desaguar em outro rio, no mar, num lago ou até mesmo num oceano, depende do caso. Já os lagos e as lagoas costumam ser tratados pelas pessoas, de forma geral, como sendo sinônimos, como sendo a mesma coisa, porém eles não são. Bom, os dois referem-se a porções de água cercadas por terra. Porém, o que difere um do outro é principalmente o tamanho e a formação, ou seja, os processos que formaram um e outro. Os lagos são maiores do que as lagoas, tanto em tamanho quanto em profundidade. Alguns autores vão dizer que os lagos têm um tamanho mínimo de 0,1 km² e são situados em depressões do terreno sem conexão com o mar. Já no que se refere aos processos de formação, os lagos podem ser frutos de movimentos tectônicos, pode ter origem também glacial, através do degelo de grandes áreas, através do rebaixamento de terras, dentre outras formas. Porém, os dois primeiros são os mais comuns. Já no que se refere às lagoas, é um pouco difícil de encontrar definições na literatura. Porém, as grandes diferenças, como já dito, é com relação à formação e ao tamanho. Elas são menores do que os lagos e também acredita-se que os lagos são de formação mais antiga, ligadas a eventos geológicos, que é diferente do que acontece com as lagoas, que são fruto principalmente do rebaixamento do terreno através de formas variadas, não atreladas a eventos tectônicos ou geológicos. Viu só? Eles não são a mesma coisa, mesmo tendo algumas diferenças sutis, eles são sim diferentes. Agora bora lá entender as diferenças entre os mares e os oceanos, que também não são a mesma coisa. Mas antes disso, você já deixou aquele like aí no vídeo? Deixa o like aí porque esse tipo de vídeo dá muito mais trabalho do que você imagina. É fruto de muito estudo e muita dedicação. E se inscreva aí no canal, ative os sininhos para você não perder nenhum vídeo sobre o maravilhoso mundo da geografia e das ciências humanas, beleza? Então bora lá pro final do vídeo. Bom, assim como os lagos e as lagoas, as diferenças entre os mares e os oceanos estão relacionadas muito ao tamanho de ambos, principalmente no que se refere à sua extensão e à sua profundidade. Por exemplo, enquanto o menor dos oceanos tem 73 milhões de quilômetros quadrados de área, o maior dos mares possui uma extensão de apenas 3,6 milhões de quilômetros quadrados. Bom, resumidamente, os oceanos são as porções de água que envolvem os continentes, sendo que existem 5 principais. São eles: o Pacífico, que é o maior de todos e também é o que possui mais ilhas, o Atlântico, que é o segundo maior e também é o que banha os litorais aqui do nosso continente, a América do Sul, o Índico, que fica entre o continente africano e a Oceania, e também é o oceano que abriga a famosa ilha de Madagascar. Temos também o Oceano Ártico, que é o menor e o mais raso dentre todos os 5. Ele fica lá no hemisfério norte. E o último é o Glacial Ártico, que é o conjunto de águas que banham o continente ártico, lá no Polo Sul. Bom, mas e os mares? Eles nada mais são do que partes dos oceanos. Existem muitos mares no nosso planeta. Dentre eles, existem 3 tipos principais, que são os mares fechados, que são aqueles que não possuem uma conexão com os oceanos, os mares abertos, que são aqueles que possuem algum tipo de conexão com o oceano, e os mares interiores, que são aqueles que possuem conexão com os oceanos através de estreitos. Bom, os estreitos são espécies de canais que ligam 2 corpos d'água. E aí, conseguiu entender? Deixa suas impressões aqui embaixo, comentários, sugestões, dicas, críticas são sempre bem-vindos, beleza? Referências bibliográficas e sugestões de leituras aqui na descrição do vídeo. Deixa aquele like generoso aí para fortalecer. Valeu para você que ficou até aqui, tamo junto, até a próxima, falou!